Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pelo dia novo em nossas vidas. E em relação a esse dia novo em nossas vidas, a gente deve, de fato, agradecer, porque há momentos muito difíceis. Ontem mesmo, durante um dia de celebração, um dia de comunhão com irmãos, um dia, vamos dizer assim, de alegria, já próximo ao final do dia, ou ali quase no início da noite, a gente recebeu uma notícia muito triste em relação a um colega nosso de trabalho que acabou, vamos dizer assim, recebendo a notícia do falecimento de sua esposa. E aí a gente entende que quando a Bíblia fala que numa casa de achoro, né, é melhor a gente visitar uma casa de achoro porque a nossa mente, a nossa reflexão, o nosso pensar, ele logo se direciona para a fragilidade da vida. E esse contraste, né, no momento de alegria, de satisfação que eu estava vivendo, quando ele se confrontou com esse momento de dor desse colega, né, que a gente se conhece já desde o ano de 2005, apesar da gente não ter um relacionamento familiar muito intenso, mas a gente tem uma consideração, um respeito. Essa dor que ele vive certamente me atingiu, me trouxe tristeza ao meu coração. E aí a gente se fortalece no Senhor, pedindo para que esse nosso Deus, esse Deus que amamos e que cremos, que é capaz de se revelar em tudo, inclusive na dor, principalmente na dor, nas provações, ele possa sustentá-lo, ele possa se fazer presente, ele possa cuidar do coração dele e dos familiares, né? Uma mulher jovem, uma mulher que eu praticamente conheci muito mais de nome do que acho que nunca nem a vi presencialmente, só por meio de fotos, mas que acabou o acontecido com ela, toca nossos corações verdadeiramente. A gente deixa nosso sentimento de solidariedade ao amigo. A gente não vai citar o nome porque não é conveniente. Nossa meditação de hoje vai fluir pelo livro de Salomão, né? Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos. E a gente vai lá no capítulo 3, né? E a gente vai no versículo 11, para a gente conduzir o nosso devocional. Nele diz assim: Saiam, filhas de Sião, e contemplai ao rei Salomão com a coroa com que o coroou a sua mãe no dia do seu desposório e no dia do júbilo do seu coração. Cantares é muito difícil, a gente há de agir com sinceridade, o cristão tem que agir com sinceridade, é muito difícil você analisar o livro de Cantares simplesmente você lendo ele nu e cru. Talvez por essa dificuldade é que o livro ele sempre trouxe muitas discussões sobre a sua, vamos dizer assim, aplicabilidade ou sua validade a um texto que tem a um livro que tem por direcionamento, né, instruir o homem na sua, vamos dizer assim, na sua relação com Deus, na sua comunhão bíblica. Porque o livro de Cantares, ele só faz sentido se a gente acaba tendo discernimento espiritual, o dom, né, através que foi dado aí para os seus estudiosos, de criar alegorias para várias passagens que aqui estão. Fora isso, ele é um livro essencialmente difícil e que sempre nos conduz para a questão da relação do homem e da mulher, e por vezes é uma relação que não parece nem tão vamos dizer assim, tão sadia, né? Tão edificante, quando a gente olha com os olhos cru. Então isso nos leva a gente estar, para produzir o capítulo, a gente lê bastante, vai em diversos comentários, porque a gente acaba se tornando, vamos dizer assim, pela nossa imaturidade, né? Ou pelo nosso conhecimento limitado, a gente acaba, de repente, criando umas certas confusões, uma certa dificuldade. O livro ele traz uma relação da jovem, né? Da jovem sunamita, e a gente tem sempre dificuldade de saber o contexto real. E aí os estudiosos, eles acabam, vamos dizer assim, confirmando, e eu leio os estudiosos, mas por vezes eu tenho a ousadia de transmitir aqui aos meus irmãos a minha própria percepção do texto. É claro, isso depois de muito buscar no Senhor, e de muito ler e reler, de muito, às vezes até pesquisar, porque eu não quero simplesmente pegar os comentários dos especialistas e transmitir para vocês. Não quero, não é esse não é o meu propósito. Meu propósito é ter uma conversa franca, direta, especial, de alguém que lê a Bíblia
com a vontade de aprender, com a vontade de receber do Senhor a mensagem de Deus, do como Deus está se comunicando no texto. Mas sempre friso que não é natural, não é muito saudável que você inove ou que você crie um novo conceito bíblico diante de um material em que milhares de irmãos com muito mais capacidade, tanto espiritual quanto educacional, né? Vamos dizer assim, conhecimento acadêmico tem em relação ao assunto. Por isso, às vezes, a gente ratifica o entendimento e outras a gente tem um pouquinho de ousadia. Isso confiando que o Senhor, Ele de fato está nos instruindo. Então nós temos uma relação aqui da sunamita, né? Que em tese, ela está num momento que muito supostamente é um momento de divagação, né, dela, como se ela estivesse na sua casa sonhando, ou então numa introspecção real, porque ele começa a dizer que de noite, ela não fala que está dormindo, mas ela não fala que está dormindo, mas eles acabam relacionando isso como um sonho que ela está tendo, da busca dela, né, pelo amado dela. E ela usa uma intensidade, primeiro que ela faz uma referência, talvez eles associem a Sônia, porque ela fala, de noite ela fala em minha cama, como dando a entender que ela estava deitada, muito supostamente dormindo, e ela acaba sonhando. Mas a gente, como não tem essa clareza no texto, a gente vai entender que ela estava com a possibilidade dela estar na cama dela, quando às vezes a gente está deitado na nossa cama, e a gente começa a pensar e começa a sentir falta daquele que a gente tem um interesse. O interesse dela aqui é sempre o interesse da junção física, da proximidade, do estar junto, verdadeiro. E eu sempre acho que isso, a gente pode olhar para um lado muito bom. É alguém que enaltece o amor, quando ela diz assim, ó, que busquei aquele a quem a minha alma ama. De uma forma geral, espiritualmente, a nossa alma ama a Cristo Jesus, ou pelo menos deve amar, não as coisas físicas, não as coisas materiais. E ela, como a simbologia do capítulo, tem a relação material, mas tem física, mas temos a simbologia espiritual, a gente pode associar que a quem essa alma ama é o próprio Cristo, ou seja, alguém que está naquele seu momento e quer buscar uma intimidade, quer buscar uma relação, quer a presença de Cristo. Mas a gente bem sabe que aqui é a presença do seu amado, do seu homem, do seu interesse físico. E ela não evita, ela não, vamos dizer assim, não se justifica ou não vê dificuldades para buscar essa pessoa. Então ela acaba saindo vamos dizer assim, zanzear pela cidade, a circunmandarilha. E o interessante é que esse andar nas cidades é que há um certo risco. Isso denota para mim também sobre a nossa caminhada cristã, o risco da nossa caminhada cristã. Qual o risco? O risco de, principalmente em países que não respeitam, não compreendem e tentam, vamos dizer assim, agir contra o crescimento da palavra de Deus, você corre o risco de, inclusive, pagar com sua própria vida. E uma mulher dessa, zanzando, né, pela noite, zanzando em ruas possivelmente que tivesse, eu não vou dizer expressão drogada, mas gente jogada, necessitados, até mesmo criminosos, tanto que existia, segundo aqui o texto, que lá no versículo 3, que ela fala que guardas que rondavam a cidade, ela corria o risco, mas ainda assim que ela corresse o risco, assim como o cristão corre o risco para buscar a Cristo, então anunciar a palavra de Deus, ela mantém a sua perseverança, mantém a sua constância, mantém o seu foco, mantém o seu propósito. Então, essa sunamita, essa mulher que busca o seu amado, que é o rei, representado pelo rei, o rei Salomão, ela de fato ela já nos dá esse ensino especial. Mas ela diz que ainda assim que ela buscava, ela não encontrou. E aí é o ponto que ela encontra os soldados, que num certo momento esses soldados ou esses guardas podem espiritualmente nos trazer a concepção de uma questão, dizer assim, olha, você vagueia, mas, vamos dizer assim, o próprio exército de Cristo, lhe trazendo segurança, está aqui, né, que através daqueles homens que oferecia proteção para os cidadãos daquela cidade e de forma a coibir a prática criminosa que nós espiritualmente chamamos de práticas pecaminosas. Então, logo isso acontece, ela o encontra, muito rapidamente ela encontra o seu amado, ou seja, agora se coloca numa posição de segurança. E a gente vai ler o versículo 4, diz assim, por pouco apartei-me deles e então encontrei aquele a quem minha alma ama. Agarrei-o e não larguei até que eu trouxe a casa da minha mãe e a câmara daquela que me concebeu. Se nós levássemos até a minha mãe, a gente também espiritualmente poderíamos de trazer aqui como se fosse um encontro de alguém que agora encontrou o Senhor e agora se estabeleceu e agora tornou-se membro da sua família na posição de seu filho. E é claro, quando a gente acontece isso, a gente quer anunciar esse propósito, quer anunciar essa bênção, quer anunciar essa dádiva também à nossa casa.
Então, por isso ela leva até a casa de sua mãe, porque a casa de sua mãe, lá ela vai estar os seus irmãos, a sua família, ela tem então a possibilidade vamos dizer assim, transmitir. Mas como o contexto, como a gente fala, é um contexto real, que a simbologia não, é o conto da erotização, ou do casamento, ou da formalização de a união entre homens e mulher, ela vai levando vamos dizer assim, a presença da sua mãe, inclusive, né, tendo sua permissão para levar até o seu quarto. E aí, é nesses pontos que o livro de Cantares acaba criando uma certa confusão, ou uma certa, vamos dizer assim, dificuldade, ou um certo embate da sua composição no cânon bíblico, né, pelo menos. E aí é que entra os estudiosos, e entra não só a literalidade, mas entra a alegoria para poder situar e para poder, vamos dizer assim, tirar o nível de tensão que às vezes o texto estabelece. Ela prima, ela busca a consumação, ela quer a relação. E a relação, ela vai em tese, vai se confirmar através de um ato público a partir ali do versículo 6 para frente. Só que no meio disso, como ela está fazendo algo na sua caráter privada, mas que tem acesso às outras pessoas, principalmente às outras mulheres, ela faz aquele chamado, aquela exortação, aquele pedido, aquela informação de assim, olha, para as outras mulheres, cuidado, não se apressem, né? Deixe com que o amor, deixe com que a verdade, espere o tempo certo para que você possa se entregar ao seu amado. Ela faz, eu acho interessante que ela tem essa preocupação, é uma preocupação real. E aí, a partir do versículo 6, o cenário muda, porque agora, depois dessa, vamos dizer assim, dessa conversa, dessa relação, desses acertos familiares, dessa confirmação de uma relação que vai se estabilizar, agora viria o ato daquele que foi levado até a presença da mãe para poder assim, simbolizar. Nós temos. E aí esse ato seria a própria conformação de Cristo vindo sobre a sua igreja. Porque parte dessas pessoas, como nós somos parte da igreja, então elas representam a igreja. E aí ele vem de uma forma, um novo parágrafo, ele diz assim, quem é esta, versículo 6, quem é esta que sai do deserto com colunas de fumaça, perfumada com mirra, incenso e com todos os pós dos mercadores? E agora alguém está chegando, sendo carregado, sendo seguro, sendo composição de autoridade, composição com recursos, alguém está chegando. Então ele é trazido com uma liteira, ou seja, ele chega carregado, ele chega sustentado. É o rei que se aproxima, o noivo que se aproxima para conformar agora publicamente essa relação que estava sendo construída. E aí o rei Salomão, ele vem trazendo 60 homens valentes, caracterizando para a igreja de Cristo, ou caracterizando para aquela mulher o aspecto da segurança, o aspecto da força militar, dos anjos, ou mesmo daquela mulher poder se sentir, tanto a mulher quanto a família dela, se sentir protegida. Ele é alguém que vai lutar, que vai dar a sua vida, que vai, vamos dizer assim, defender aquela mulher, assim como Cristo, que é a figura aí de quem vem na liteira, que é do próprio rei Salomão, representa. E ele vai também, e o interessante que essa força militar é o cuidado, ali a partir do versículo 9 até o versículo 10, em que Salomão ele dá vamos dizer assim, a composição da liteira, como ela é, vamos dizer assim, ornamentada, né? Ela fala sobre o tipo de madeira, dizendo que usa prata, usa ouro, usa cobertura de púrpura e usa o revestimento com amor. Púrpura representando o próprio sangue de Cristo, né? O sangue de Cristo. E ele fala tudo aquilo ali, toda aquela beleza, toda aquela ornamentação, todo aquele luxo, né? Aos olhos de quem via, ele na verdade era a parte exterior, mas o que era mais importante é, como ele fala, ser um meio revestido com amor. Com amor. Então, o que deveria ser observado que o valor estava naquilo que intimamente a relação se sustentava, que é com amor. Aí a gente também tem mais um ensino para a nossa vida pessoal, nossa vida familiar. E isso, para mim, é muito significativo, porque às vezes eu tenho grande dificuldade dentro da minha casa, né, em relação à minha amada. A gente vem tentando construir uma relação sólida, segura, mas a gente tem alguns percalços que às vezes a nossa própria comunicação ela acaba sendo prejudicada e aí caracteriza um amor às vezes defeituoso. E a gente precisa reparar, o que sustenta o nosso lar, o que sustenta não é a estrutura material. A estrutura material ela dá sim uma grande ajuda porque ela proporciona conforto, prazeres e realizações, com certeza. Mas é o amor, é a estabilidade, é o olhar de ternura, é o tom de voz coerente, é a compaixão nas palavras, é o cuidado, né? O cuidado como os elogios que vinha sendo tratado a ver por ele. É o que nos sustenta, é o que nos... E no final, quando ele vai lá no versículo 11, quando ele fala
faz um convite para que as mulheres, as jovens, elas possam contemplar que o casamento é o que confirma, o casamento é o que solidifica, o casamento é o que abençoa, o casamento é o que estrutura, o casamento é o que dá uma validade legal, é o que traz uma paz, não a obscuridade dos nossos atos, das nossas, vamos dizer assim, das nossas ações de relacionamento promíscuos ou escondidos. O que faz com que a relação seja próspera é com que ela seja da forma como Deus estabeleceu. Então, a gente traz essa mensagem de uma forma humilde aí, esperando que você possa tentar conter isso. O livro de Cantares é difícil, mas mesmo sendo difícil, a gente vai aqui com muita fé, com muita alegria, tentando te inspirar a ter prazer e a conhecer o Senhor verdadeiramente, conforme a Bíblia nos estabelece. Ponha Deus no teu coração e que Deus nos cuide, meu irmão.